estudantes, tudo bem com vocês? Não sei vocês, mas eu já estava morrendo de saudades das nossas aulas. Meu nome é Laura e sou professora de História. E na nossa aula de hoje, um Dever em Casa na TV, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o processo de independência do Brasil. Para que vocês, estudantes e professores da rede, possam se organizar, essa é uma aula do 8º ano dos anos finais. Hoje vamos trabalhar com a habilidade que caracteriza a organização política e social no Brasil, desde a chegada da corte portuguesa em 1808 até 1822, e seus desdobramentos para a histórica política brasileira. Nosso objetivo é analisar o processo de independência do Brasil e seus desdobramentos. Antes de começarmos nossa aula, aproveite e já marca sua presença. É bem fácil. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já marcou sua presença, pega a câmera fotográfica e mala de viagem, que a nossa viagem já vai começar. Em 1815, aconteceu na cidade de Viena, na Áustria, uma conferência entre vários países. O objetivo era limpar a bagunça deixada pelo imperador francês Napoleão Bonaparte. Entre os assuntos discutidos na Conferência de Viena estava o princípio da legitimidade. Isso é, foi decidido ali que todos os herdeiros legítimos que foram tirados do seu trono por Napoleão deveriam voltar e assumir seus lugares. E o nosso querido Dom João VI era um desses herdeiros legítimos. A comissão principal do Congresso de Viena, que era formada por países como Rússia, Áustria e Inglaterra, tratou de impor a volta de Dom João a Portugal. Afinal, ele não poderia continuar governando de uma colônia. Porém, Dom João não estava lá muito a fim de voltar para Portugal, não. Foi quando ele decidiu decretar que o Brasil não era mais uma colônia e que passaria daquele momento em diante ser elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Para o Brasil foi uma maravilha. O país passou a ter mais liberdade econômica e recebia em seus portos dezenas de pessoas todos os dias, entre elas artistas e imigrantes que vieram tentar a sorte no país tropical. Tudo isso graças à elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Só que nem todo mundo estava feliz com essa elevação do Brasil. Os portugueses estavam super insatisfeitos do Brasil ser a nova sede administrativa do governo português. Olha só o lado deles, dá pra gente até entender um pouquinho a situação. Em novembro de 1807, a população acordou um belo dia e descobriu que as tropas francesas estavam para invadir o país e que toda a corte portuguesa havia saído às pressas no meio da noite. E a cereja do bolo, a vinda de Dom João para o Brasil, ele esvaziou os cofres públicos, deixando os portugueses órfãos e falidos. Em agosto de 1820, na cidade do Porto, os portugueses, cansados pelo fato de Dom João ainda estar no Brasil, para pressionar a vinda dele, os militares formaram uma comissão para governar o país. Eles eram contra a monarquia absolutista, que é quando o rei tem poder de fazer tudo sem ser questionado. Por isso, pretendiam fazer uma reforma política para diminuir os poderes do monarca. Além disso, tinha o objetivo de fazer o Brasil voltar a ser colônia, e assim poderiam retornar o controle das atividades comerciais. A Revolução logo se espalhou por todo o país e contava com o apoio da nobreza, do clero e do exército português. No mês seguinte, a Revolução chegou até a capital Lisboa e assim formou um governo provisório. Esse governo convocou uma Assembleia Constituinte, que ficou responsável por elaborar uma Constituição para Portugal. Assim que soube da Revolução, Dom João viu que não dava mais para adiar a volta para Portugal. Caso ele quisesse manter a coroa, seria preciso voltar. Mas ele não poderia perder o controle político que teve no Brasil nos anos em que esteve presente aqui. Por isso, deixou seu filho, Dom Pedro, como regente do país. Boatos de que até rolou uma conversa entre pai e filho, onde Dom João, já prevendo a separação do Brasil com Portugal, disse que preferia que a coroa brasileira ficasse com Dom Pedro, que era seu filho, a um aventureiro qualquer. Dom João volta a Portugal e, mesmo não querendo, irá jurar governar conforme a Constituição. Tava tudo lindo, tudo maravilhoso, né, gente? Dom João voltou para Portugal e disse que ia obedecer à Constituição.
Mas não foi lá bem assim não. Ainda faltava uma coisa para os liberais portugueses. Dos objetivos da Revolução de 1820, 2 já haviam sido alcançados. Dom João havia retornado a Portugal e jurado fidelidade à Constituição. Porém, ainda faltava o mais difícil: o Brasil voltar à condição de colônia. A corte portuguesa não gostou nada do fato de Dom Pedro permanecer aqui no Brasil e começou a pressionar para que ele retornasse. Porém, a elite brasileira, que foi muito beneficiada com a presença da família real, sabia que se o príncipe regente voltasse, as coisas voltariam a ser como antes. E por isso apoiaram a decisão de Dom Pedro de ficar. Claro que os portugueses não gostaram nada disso e continuaram pressionando a volta do príncipe. Nesse meio tempo, a ideia de independência começava a ganhar mais força e apoio. Foi então que em 7 de setembro de 1822 a situação ficou insustentável. E às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro declarou a independência do Brasil. E nada mais representa esse momento do que esse meme aqui. Dom Pedro declarando a independência, o resto do mundo chocado e Portugal não gostando nadinha disso. O Brasil estava independente de Portugal e agora era preciso criar símbolos que reforçassem a independência e transformar a sociedade daqui em brasileiros. O primeiro passo foi manter a unidade territorial. Isso é, diferente da América Espanhola, que quando se tornou independente se separou e surgiram vários novos países, na América Portuguesa, que agora era o Brasil, todo o território continuou a ser um país só. O tipo de governo escolhido foi a monarquia. Nela, o rei exerce um papel político, podendo ser mais ativo, governando o Estado, ou mais passivo, cerimonial, que cumpre meras funções de representação. No nosso caso, Dom Pedro era um monarca super ativo, o que nos leva ao nosso próximo tópico, a Constituição de 1824 e o poder moderador. Agora que o país já não era mais uma colônia, precisava de uma Constituição. Afinal, uma Constituição é um conjunto de normas a serem seguidas naquele país. E foi isso que o imperador mandou que fosse feito, uma Constituição para estabelecer as normas do Brasil. Em 1823, um ano após a independência, ela ficou pronta. Estava criada a Constituição da Mandioca. Mas calma, que eu vou explicar o porquê desse nome. Dentro do Brasil, existiam 2 partidos, os portugueses e os brasileiros. E esses partidos não se davam muito bem. Por isso, foi criada uma cláusula dentro da Constituição. Apenas poderia votar e ser votado aqueles que tivessem uma quantidade mínima de terras. Um detalhe, na época estava em alta a plantação de mandiocas, daí o nome. Acontece que os portugueses, que eram recém-chegados, estavam envolvidos com práticas de comércio e não possuíam terras. Dom Pedro, quando leu a Constituição, não gostou nadinha disso e disse que ele mesmo, junto de 10 conselheiros, iriam criar uma nova Constituição. Em 1824, ficou pronta a primeira Constituição do Brasil. Ela ficou conhecida como a Constituição Ortogada de 1824. Ortogada significa que ela foi imposta por algo ou alguém, nesse caso, pelo imperador Dom Pedro I. Ela foi a Constituição que mais vigorou em nosso país, foram 65 anos. Só foi substituída em 1891 pela Constituição Republicana. A Constituição de 1824 estabeleceu que o Brasil seria uma monarquia constitucional hereditária. Isso significa que teríamos um rei ou imperador que governaria conforme uma Constituição e que a coroa passaria de pai para filho. Ficou definido que o império teria 4 poderes que iriam reger. O executivo era o poder exercido pelo imperador, que deveria nomear presidente de província. O legislativo, formado pela Câmara dos Deputados e Senadores. O judiciário, que eram juízes nomeados pelo imperador. E, por último, e mais polêmico, o poder moderador. Como vimos, a Constituição de 1824 foi criada por Dom Pedro I junto a alguns conselheiros. Além dos 3 poderes tradicionais que acabamos de ver, a Constituição de 1824 contava com um 4º poder, o poder moderador.
Esse poder era de uso exclusivo do imperador. Com ele, Dom Pedro poderia intervir nos demais poderes, dissolver assembleias, nomear juízes, além de editar leis e vetá-las. E vale lembrar que o poder moderador estava acima dos outros poderes. O objetivo era que o quarto poder, feito por Dom Pedro, conseguisse manter a harmonia entre os demais poderes. Com o país independente, vários símbolos começaram a ser criados. O objetivo desses símbolos é reafirmar a independência e soberania do Brasil. Mas antes de vermos um pouquinho mais sobre esses símbolos, se você ainda não marcou presença na nossa aula, não perde tempo. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O primeiro símbolo a surgir foi a bandeira nacional. Aqui do meu lado estão algumas bandeiras da época do Brasil colônia. A primeira bandeira é essa aqui. Ela é formada pela estrela Amiar, que é um símbolo de navegação, instruindo a navegação. Já quando entrou no ano de 1816, foi criada essa segunda bandeira. A estrela Amiar vai continuar, porém, como o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves, alguns símbolos irão ser acrescentados, como a coroa representando Portugal e o escudo representando Algarves. Após a proclamação da independência, foi necessário criar uma nova bandeira. A bandeira imperial, como ficou conhecida, foi desenhada pelo artista Jean Debré. Pela primeira vez, vimos o clássico verde e amarelo. O verde representa nossas matas e o amarelo nosso ouro. Todo mundo sabe disso. Mas se eu te disser que não foi bem assim? O verde representava a casa de Bragança, ao qual Dom Pedro pertencia. Já o amarelo representa a casa de Rendsburgo, ao qual pertencia a Imperatriz Leopoldina. Os ramos de café e tabaco representavam a nossa economia da época. Já as 19 estrelas prateadas vão representar cada uma das províncias na época. E aí, o que vocês acharam dessa bandeira? Eu acho ela super bonita. E claro, não poderia faltar os quadros representando o momento da independência. O pintor francês René François pintou a Declaração de Independência. Nela podemos ver Dom Pedro dando grito de independência. E se a gente olhar bem aqui para as roupas dele, vamos ver que é uma roupa oficial e que ela não possui medalha nenhuma ou adorno. Isso é porque essa era uma roupa portuguesa e todas as suas medalhas eram portuguesas. Ao não usá-la, era mais um ato de ruptura com Portugal. Todos esses símbolos serviam para espalhar mais rápido a notícia que o país estava declarado independente, já que não existia o WhatsApp na época. Antes de começarmos a construir dentro do imaginário das pessoas o que é ser um brasileiro. Agora é a hora que todos vocês estavam esperando. Na nossa atividade de hoje, iremos tentar achar o máximo de palavras no nosso caça-palavras. Serão algumas palavras que estão relacionadas à nossa aula de hoje. E aí, quem conseguiu achar todas as palavras? Vamos dar uma olhadinha na nossa resposta. E aí, conseguiram achar esse Brasil aqui? E a Constituição lá em cima? Vamos dar uma olhadinha? Ó, nós temos independência, imperador, monarquia escondida aqui embaixo, Revolução do Porto, muito importante, e império. Conseguiram achar todas? Vem cá dar uma olhada no nosso termômetro para ver como vocês estão. Quem conseguiu achar todas as palavras deve estar super de boa, igual o nosso emoji. Mas se você não saiu muito bem, não tem problema. Afinal, a gente está aqui para poder aprender. Galera, quem ainda não marcou a presença na nossa aula, não perde tempo. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Hoje vimos bastante coisas, não é? Vamos dar uma relembrada? Começamos na cidade de Viena, na Áustria, no ano de 1815. Vimos que as nações presentes na Conferência de Viena, na Áustria,
decidiram que todos os herdeiros e reis destronados por Napoleão deveriam voltar imediatamente ao trono. E era o caso de Dom João VI, que estava no Brasil desde 1808 devido às ameaças de invasão de Napoleão. Como sua presença era exigida em Portugal, mas ele não queria ir embora, tratou de levar o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Quem não gostou nadinha disso foram os portugueses. No ano de 1820, lá na cidade do Porto, em Portugal, os cidadãos, cansados da ausência de Dom João, iniciaram a Revolução do Porto. Durante a Revolução do Porto, foi exigido que Dom João e toda a corte voltassem a Portugal. Dom João voltou, mas deixou como regente do Brasil Pedro de Alcântara, seu filho. Novamente, os portugueses pressionaram para que Dom Pedro voltasse, e assim o Brasil voltaria a ser colônia de Portugal. Mas você acha mesmo que os colonos brasileiros queriam a volta da condição à colônia? Nada disso, e apoiaram que Dom Pedro ficasse no Brasil e proclamasse nossa independência. A partir desse momento, era necessário criar símbolos para reafirmar a independência e soberania do país. Podemos destacar a Constituição Imperial de 1824 e o Poder Moderador. E também tem a famosa Bandeira Imperial, que começará a fazer parte do dia a dia do país, ajudando a criar a identidade de um povo brasileiro. Ufa, hoje vimos bastante coisa, não é? Espero que vocês tenham gostado de viajar comigo na Europa pós-guerra. Lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!